Radiologia me conhece como Tom, quando estão colocando aqui o slide. Quero agradecer ao Seu Brasil pelo convite. Isso. Ao Seu Brasil pelo convite, ao Daniel também, meu mestre e colega de trabalho. Vou falar de um tema que ele é um tema diferente, muitas pessoas talvez não conheçam, ou já teriam ouvido em algum momento, que é sobre tractografia. Ele é uma tipo de aquisição, de processamento que a gente traz em ressonância magnética, e esse foi um tema do meu TCC. Eu sou técnico e tecnólogo em radiologia, fiz o curso aqui em tomografia na época da pandemia. Eu vou falar um pouco sobre ressonância, também tenho aperfeiçoamento em ressonância magnética, e eu vou falar, e hoje em dia eu trabalho tanto com aquisição como pós-processamento de dados em ressonância magnética, principalmente em pesquisa. Eu vou falar sobre aplicações da tractografia em neuroimagem. Então, eu tentei transformar esse slide de uma forma mais, um material acessível, para que todo mundo conheça também, não só a questão de fala, mas alguns artigos que foram baseados, para a gente ver que a radiologia ela continua sendo muito embasada na ciência, né? Então, tem vários artigos, tanto internacionais quanto nacionais, até no instituto que eu e o Daniel, o professor Daniel, a gente trabalha, e vamos falar um pouco sobre essa técnica, né? Então, a técnica de ressonância, DTI, ela permite a visualização da substância branca do cérebro, só que em um nível de detalhes, assim, sem precedentes. E quando a gente mapeia a direção das moléculas de água se difunde ao longo das fibras nervosas, o DTI, ele auxilia na identificação dessas lesões, que podem ser alterações estruturais ou até desvios de desenvolvimento cerebral. Essa ferramenta ela tem sido amplamente utilizada no diagnóstico de doenças, tanto acidentes vasculares, tumores cerebrais, doenças degenerativas, auxiliando no tratamento e no acompanhamento da evolução da doença. Também é utilizado muito na identificação de malformações cerebrais. Então, nessa imagem ao lado, a gente pode acompanhar um pouquinho como funciona o trato, né? Esses risquinhos, como que eu coloco aqui para poder aparecer vermelhinho? Não tem, né? Tá. Então, você pode acompanhando nessa ilustração ao lado, você pode ver na quarta coluna que tem que representa como se fosse um tumor, uma região de problema cerebral. Você vê o comportamento do feixe. Esses fios, eles representam o feixe, então ele pode ter um desvio, ou simplesmente ele pode seguir o trajeto, ou ele pode ser reduzido, ou até mesmo, na última, ele pode ser literalmente interrompido. E essa difusão da água nos tecidos biológicos, geralmente, ele ocorre de forma isotrópica, ou seja, sem preferência de direção. É como se tivessem uma mesa, imagine uma mesa na frente de vocês, e eu jogasse um balde d'água. A água se espalharia em direção livre. Em alguns lugares, não teria a água entrando na região. Então, explicando de forma mais simples possível, para quem nunca ouviu falar da parte física da difusão, então, esse tipo de difusão isotrópica, ela acontece de forma livre. E a outro tipo de difusão, ela vai seguir um direcional. Por exemplo, é como se eu pegasse, tentando traduzir de forma mais simples para a compreensão, é como se eu colocasse vários canudos em frente a um cano e ligasse a água. A água ia passar por dentro desses canos. Ou seja, eu usaria de forma direcionada. Ia seguir o fluxo dentro desses canos, que seria diferente dela espalhada livremente. A difusão livre, a gente chama de isotrópica, e a difusão direcionada, por exemplo, a seguir o percurso do axônio, que é o corpo do neurônio, então ele vai seguir um fluxo direcionado, que chama de anisotrópica.
E o DTI, ao aplicar vários gradientes em determinadas direções, ele permite quantificar a difusão dentro de cada voxel e construir esse tensor de difusão. E a matriz descreve de forma complexa dentro das propriedades de difusão em um específico espaço. Ou seja, ele, dentro daquele espaço, daquele voxel, ele vai ter várias direções, nesse caso, da anisotrópica. E com base no tensor, a gente tem vários parâmetros que serão calculados matematicamente, como a anisotropia fracionada, o FA, que quantifica o grau de direcionamento dessa difusão. Faz parte. Acontece. E com isso, por exemplo, os neurônios não estão na direção, seguem o mesmo fluxo, todos eles. Eles são espalhados em várias direções. Então, por exemplo, no que a gente usa para clínica, que são 32 direções que a gente tem a hard também, que ele proporciona 64 direções. Então, cada direção, como se fosse o gradiente, ele manda várias direções de aquisição, e cada feixe ele vai percorrer uma direção específica. Só que tem feixes de substância branca que eles passam, pode passar um do lado do outro, seguindo uma direção específica, que eu vou mostrar mais à frente, ou tem feixes que eles simplesmente vão, além de encostar um no outro, tem um feixe que tem uma propriedade que a gente fala que ele, bem dizer, se beija, que é a tradução em português. Então, ele encosta literalmente no outro. Então, a gente delimitar essa área. Então, quanto mais direções a gente tem na nossa aquisição, mais possibilidades de a gente desmistificar quais são os feixes, diferenciar, seguindo as direções. E além da anisotropia fracionada, várias outras métricas podem ser derivadas da imagem ponderada por tensores de difusão, como a difusibilidade média, que é uma medida derivada na média de 3 vetores próprios, que denomina o movimento geral médio das moléculas, independente da direção. E assim como essa anisotropia e a difusibilidade média, ele fornece informações valiosas sobre mudanças dessas barreiras de difusão. Por exemplo, como eu falei, eu posso jogar uma água na mesa. Vai ter lugares, por exemplo, onde o celular está apoiado, por exemplo, que a água ela pode até ficar em volta do celular, mas lá no centro mesmo, talvez, a água ela não... Ah, não, fora. Então, essa parte ela vai ter restrição à difusão da água. E assim como vão ter regiões específicas no cérebro, por exemplo, o paciente, eu vou aplicar essa técnica para ele dar as direções das fibras de substância branca, só que vai ter áreas do cérebro, por exemplo, o líquor ou um edema, que ele vai estar aquela difusão livre na região. Então, vai me dar esse mapa também, onde vai mostrar tanto a questão da restrição dessa difusão e tanto a difusão livre. E nisso, a gente consegue avaliar, o médico consegue avaliar e diferenciar distintos estados de saúde cerebral, como isquemia, tumores, e destacando também a relevância para a clínica na análise da tensão de difusão. Ou seja, com essa técnica, não só o médico ele consegue avaliar a questão do caminho dos neurônios, do percurso dos neurônios, mas também avaliar as áreas que têm restrição ou não à difusão. Deixa eu dar sequência aqui, estava autorizando a entrada de mais alguém. Então, dentro desse mapa de FA, que a gente chama, a gente tem os mapas coloridos, que eles são capazes de fornecer as informações direcionais sobre essa difusão. E cada direção que os feixes percorrem, ele vai ter cores específicas. Por exemplo, quando o feixe ele passa do lado de um hemisfério para o outro, de direito para esquerdo, ele vai ter posição lateral, ele vai ter cor vermelha. Quando for superior ou infrasuperior, ou seja, de cima para baixo, de baixo para cima, vai ter coloração azul, e quando for de anteroposterior para posterior anterior, de frente para trás, vamos assim dizer, ele vai ter cores verdes. Dentro desse conjunto,
quando o feixe ele toma uma direção, por exemplo, o corpo caloso, que é... Não tem como mostrar aqui, né? Que é na terceira imagem, que eu não estou conseguindo mostrar aqui para vocês. O cursor do mouse não aparece, não? Não. Eles veem o cursor do mouse. Veio no cursor do mouse? Então, aqui no cursor do mouse, nessa imagem aqui sagital, você pode ver esse vermelho aqui, que ele é conhecido como corpo caloso. Ele é a principal comissura, principal comissura e ele conecta ao lado dos dois hemisférios cerebrais, lado direito e esquerdo. Ele é vermelho centralmente, mas quando ele se projeta anterior, superior ou posterior, ele vai mudando de cor de acordo com o direcionamento. Ou seja, quando ele começa a ficar passando de uma direção para outra, ele vai entrando numa cor mais furta-cor até se transformar na cor de direção. Isso eu vou mostrar mais para frente com outras imagens. Então, além dessas inúmeras aplicações ponderadas por tecido de difusão, a reconstrução dos feixes de substância branca na prática clínica tem sido amplamente utilizada na pesquisa para investigar o desenvolvimento cerebral, processo de envelhecimento, efeitos de doenças degenerativas e malformações também. Então, nesse primeiro paciente aqui, que é do lado direito, tanto a imagem superior e inferior, ele é o mesmo paciente. Sendo que, em cima, eu tenho só o mapa de FA colorido, e na parte inferior eu tenho o mapa de FA sobreposto à imagem T1, que é a imagem anatômica. E a gente consegue diferenciar, você vê que os feixes, eles seguem um fluxo. O do lado direito é um paciente mais jovem, esse primeiro é um paciente em torno dos seus 70 anos, e o segundo, do lado direito, ele é um paciente de 30 e poucos anos. Então, você consegue ver a variação que existe dentro do mesmo corte, como o feixe se demonstra. E isso pode ter várias variáveis. A questão de idade, a questão de doença, a questão de má formação, e até mesmo, principalmente, o primeiro fator, tanto de doenças degenerativas, quanto também o envelhecimento. Essa imagem também, a gente pode notar, esse paciente, ele tem um tumor, o superior. Sempre eu vou colocar imagens axiais, coronais, sagitais, em sequência. Você vê como o feixe se projeta. Até mesmo, se verificar aqui, neste azul que é chamado de córtico espinhal, você vê que o pedúnculo cerebelar, o paciente ele tem um tumor do lado esquerdo, na parte do início do cerebelo, e você vê que, se você comparar o lado direito e esquerdo, você vê que há uma descontinuidade desse feixe. Ou ele foi desviado, ou ele foi cortado pela presença do tumor, do edema. Geralmente, é muito possível o desvio dele, ou o afilamento, ou realmente a questão dele ter sido rompido pela presença do tumor. Esse caso aqui também a gente pode ver que além, se você for pegar um cérebro padrão, um cérebro controle que a gente fala, ou como antigamente quando eu fiz o técnico, um paciente normal, a gente vê que tem uma linha média que divide os dois hemisférios. Se você olhar aqui, você vê que há um desvio não só da questão dos ventrículos, mas há também uma variação muito grande que faz com que esses feixes ou sejam desviados, há um desvio no início, mas logo depois ele simplesmente é rompido. Esse feixe, que é o córtico espinhal, que eu vou falar mais à frente, ele é responsável pelo movimento. Ou seja, toda conexão, toda conectividade cerebral dessa região específica que vai permitir o movimento, lembrando que o hemisfério cerebral direito, ele comanda o lado esquerdo, e o lado esquerdo, ele comanda o lado direito do corpo. Então, ele se bifurca na região ali no início do córtico espinhal, que eu vou mostrar mais à frente. Então, como esse detalhe dessa perda desse feixe pode ocasionar lesões graves no paciente. Por exemplo, esse paciente é um paciente que ele não anda, é um paciente que teve que fazer uma sedação. Então, assim, é todo um processo
como a tractografia ela tem sido assim, primordial para a questão não só da avaliação clínica, até mesmo para o planejamento cirúrgico. Então, quando o médico for fazer uma ressecção de um tumor, por exemplo, ou for fazer algum tipo de tratamento, com a tractografia, ele vai ver quais regiões que ele consegue acessar sem interferir naquela região específica. Por exemplo, ele pode fazer uma ressecção, uma área próxima ao tumor, não nesse caso aqui, que não tem como devolver algo que foi realmente assim destruído, não tem como recuperar isso, mas um paciente que ele tem uma tumoração perto de um feixe específico, principalmente, vamos focar aqui nesse que eu estou falando, que é o córtico espinhal, então ele vai fazer aquela ressecção com os mapas e até mesmo com o processamento da tractografia, ele consegue delimitar a área onde ele vai fazer a cirurgia. Ou ele vai tirar o tanto possível que não possa interferir naquela área, ou até mesmo ele vai falar para a pessoa ou para a família, olha, o tumor dele está invadindo tal área, possa ser que a cirurgia feita simplesmente não permita ele mais fazer algum tipo de movimento. Então, assim, isso dá uma possibilidade grande para o médico, na hora do planejamento cirúrgico, de saber quais são as possibilidades daquilo dar certo ou não. E sempre vai ser associado a algum tipo de exame. Então, a ressonância magnética, eu estou falando de uma sequência específica sobreposta na imagem a uma sequência específica. Aqui eu tenho um anatômico. Mas, por exemplo, você pode fazer sobreposta ao FLAIR, pode ter sobreposta ao T2, então sempre da necessidade. Quando eu vejo que o paciente tem edema ou até uma doença degenerativa, por exemplo, esclerose múltipla, eu sempre uso sobreposto ao FLAIR, se for esclerose múltipla, ou se for um edema, eu sempre faço em T2, porque o médico ele vai poder ter uma ideia de como aquele edema, que às vezes não vai parecer tão presente em T1, mas em T2 ele vai ter evidência. Se for uma doença degenerativa, em FLAIR ele vai ter mais evidência. E se for um tumor, o pós-contraste também pode ser excelente para você sobrepor. Então, assim, tem várias possibilidades de fazer esse, não só a questão do pós-processamento dos feixes, mas fazer essa sobreposição, o médico ter a base anatômica também, não só ficar imaginando onde está passando o feixe. E a tractografia, ela é a única técnica não invasiva de dissecação em vivo das fibras de substância branca. Ou seja, antigamente, para estudar como se deram essas questões de entender quais são as áreas de comunicação neural, antigamente tinha que esperar a pessoa morrer e, né, dissecar. Então, assim, o meu orientador do estágio probatório para mestrado, ele me traz muitas coisas assim de 1900 e bolinha. Os primeiros anatomistas, neuroanatomistas pegavam o cérebro e como se eles colocassem que os mais dinossauros que nem a gente, como é que fala aquele plástico que a gente colocava para transcrever eu pegava um papel e colocava por cima, embaixo ele passava como papel carbono. Era quase um papel carbono. Então, assim, tem literaturas antigas aí incríveis. E a tractografia demorou muito tempo. Então, assim, de 908, que é o mais antigo que eu já li, até hoje, vamos dizer assim, há 30 anos atrás, cara, foram 70 anos, 80 anos, tentando adivinhar no escuro. Então, assim, com a tractografia, pode dar uma clareza, realmente confirmar aquilo que antes era só uma ideia, ou tinha que esperar realmente a pessoa morrer para poder ver, poxa, realmente, olha, essa fibra aqui faz conexão com o Phineas Gage, que é um cara dos Estados Unidos, que ele estava trabalhando numa ferroviária e simplesmente foi botar a dinamite para furar o negócio, simplesmente a barra de ferro atravessou o cérebro dele. Aquela história, aquela... Uhum.
aquela Aquela história. foto Então, clássica. assim, é uma foto clássica da parte de neuroimagem e daquela questão foi a questão comportamental. Ou seja, isso aqui é a parte conectiva, mas sempre a questão comportamental. Estou falando sobre a base de substância branca e dele também foi a questão da cinzenta, ou seja, a questão a questão funcional, a parte funcional do cérebro. Então, assim, com o passar desses acidentes, que a gente chama de casos números um N de um, na pesquisa a gente tem um N quase infinito para muitas coisas, mas tem um caso específico que faz os médicos poderem, abrir uma luz, e hoje em dia, com a possibilidade da ressonância magnética DTI, por exemplo, para fazer a tractografia, e também a funcional, que é uma outra situação, o médico pode ter ideia de como ajudar aquele paciente. Então, a gente sai da obscuridade quase da Idade Média para a gente vir para a luz, para a clareza. E com o tempo, vai aumentando, quanto mais tecnologia, vai aumentando a tecnologia, mais possibilidade de trazer uma confiança maior para o médico que ele vai fazer. Lembrando que o Daniel falou anteriormente, que trabalha em equipe, então, assim, o Tom não trabalha sozinho, o Daniel não trabalha sozinho, o físico não trabalha sozinho, o médico não trabalha sozinho, a gente sempre trabalha em equipe. Então, assim, cada um vai complementando o outro, nesse sentido. Então, então essas fibras, elas são classificadas tradicionalmente como fibras de associação, projeção e comissurais. Tem os tratos de associação, são fascículos onde eles vão se projetar de uma região específica do cérebro específica do cérebro, geralmente se projetando da região posterior, anterior e vice-versa, que é o fascículo fronto-occipital inferior, fascículo uncinado, que ele vai se projetar desde a parte anterior do temporal até a região inferior do frontal. Temos o fascículo longitudinal superior e inferior, tanto o fascículo longitudinal, o fascículo fronto-occipital, longitudinal superior, longitudinal inferior, eles sempre vão vir conectar a área frontal, passar por meio da temporal para o occipital. Temos também o fascículo do cíngulo, que ele vai ficar por cima da projeção do corpo caloso, que depois eu vou mostrar de novo, que é a principal comissura, a maior comissura cerebral, conecta ao cérebro lateral. Temos também os de projeção, os tractos córticos espinhais. Eu botei no plural porque eles se dividem em vários. Temos piramidal, temos cada região onde passa esses tractos pelo bulbo, ali pelo mesencéfalo, toda essa região, cada partezinha dele tem um composto diferente. Então, a gente chama ele de esse tracto, assim, de botar ele no plural, córticos espinhais. Temos a coroa radiada, que é a projeção anterior. Temos a cápsula interna, que é onde ele passa bem no meio dos núcleos da base. E temos também as radiações ópticas, que elas vão desde o quiasma óptico, cruzam na região abaixo um pouco da parte frontal e conectam com a região occipital. E temos também os tractos comissurais, que são o corpo caloso, né, como eu falei, é a comissura. Deixa eu só verificar se aqui entrou. Só um momentinho. Isso. Deixa eu jogar isso aqui para o canto para a gente continuar. Então, que é a principal comissura de conectividade, a conexão látero-lateral, ou seja, é literalmente o tracto maior, vamos assim dizer, do corpo, a maior comissura, que conecta as comissuras. Temos a comissura anterior, a comissura posterior, que estão logo abaixo ali nos núcleos da base, com a comissura intertalâmica, ou seja, a comissura que ela é uma pequena comissura, uma pequena conexão que ela vai fazer entre os tálamos. Eu trouxe um pouco aqui um pouco de anatomia, só para vocês terem ideia. Esse aqui é de 2004, mas é um artigo de 2004, mas ele foi baseado também naquele artigo que eu falei, no artigo não, aquela publicação de 1900
8. Ou seja, como as pessoas vêm atualizando, então é algo realmente que sempre vai voltar. Então, o mais interessante é como eles já definiam os tratos. Então, você vê o traço dos tratos, você vê aqui esse corte aqui, o coronal. Eu acho que eu já tenho tanto o cérebro na minha cabeça, cada região, mais ou menos, talvez eu não decore os detalhes por detalhes, até mesmo porque tem muitas variações também, como o cérebro se demonstra em cada patologia ou a cada doença degenerativa. Então, geralmente, a gente sempre segue um atlas. Eu gosto de pegar coisas antigas também, porque a gente tem o hábito de trazer sempre o novo, o novo, o novo, o novo. Mas eu gosto de me basear no antigo para falar, olha, antigamente eu tinha essa ideia. Então, depois eu vou até ver com o Brasil, posso disponibilizar esse material para vocês, até para vocês se animarem um pouco em relação a essa questão, porque eu vejo que hoje em dia na área da radiologia é uma crítica assim construtiva, porque eu acho que a gente precisa ter estímulos também. Então, na nossa área a gente faz ciência também. Então, eu acho muito bacana compartilhar isso de alguma forma, até para causar algum estímulo. Às vezes, aquela pessoa falta aquela luzinha para interesse e, de repente, está aí do lado e não está percebido. Então, na outra visão também sagital, você vê que eu falei aqui, ó. Você verifica o símbolo, aqui é o corpo caloso, como eu falei, aqui o símbolo logo acima, tem os feixes de projeção, aqui tem o fascículo, o feixe longitudinal inferior. Temos aqui outra visão também. Temos essa visão mais lateral que mostra os feixes que eu falei que passam mais na lateral, que comunicam a região anterior do cérebro com a região posterior, ou comunicam a região inferior do frontal com a parte anterior do temporal como um sinado. Essa é a única parte em inglês, porque eu fiquei dizendo, não vou traduzir algo histórico. Eu acho que por mais que sejam umas coisas mais em inglês, mas dá para dar uma entendida. Com o material dá para dar um certo discernimento, e não é um inglês tão complicado. A gente consegue ver também aqui a questão ótica, né, como eu falei, ele vai vir aqui pelo quiasma óptico, vai se dividir, vai para um lado, vai para o outro, e vai se conectar à região occipital. Esse aqui eu acho que é a menina dos olhos lá do nosso trabalho lá, o corpo caloso, né? Que a gente ouve falar muito toda hora corpo caloso, corpo caloso, corpo caloso. Então, ele é a principal comissura, ele faz a conexão de um lado para o outro, transfere a informação de um lado para o outro do cérebro. Lá na bifurcação que eu falei do córtex espinhal, que é outro feixe, que é responsável pela questão motora, ele faz a questão do movimento. Esse aqui faz a questão da comunicação, literalmente, de pensamentos. Ou seja, de você simplesmente, mesmo que eu não esteja vendo, eu posso pegar essa caneta aqui, alguém me dá na minha mão, eu debaixo da mesa, eu tocando, eu vou saber que é uma caneta. Então, assim, essas informações elas são passadas diretamente por eles. Trouxe aqui uns cortes também anatômicos de um cadáver, para ver como é que se demonstrava antigamente. Aqui está o córtex espinhal, que faz a questão da comunicação, a questão da comunicação motora. Você vê que aqui, bem nessa pontinha aqui inferior, você vê que ele troca de lado, que é onde faz a bifurcação, literalmente, que o lado direito do cérebro comanda o lado esquerdo comanda o lado direito. Temos aqui outros fascículos também. Pode se chamar de tractos ou fascículos, depende da literatura. Esse trabalho aqui ele foi baseado no meu TCC na faculdade. Então, muitas literaturas vocês podem ouvir falar tractografia ou fascigrafia, é a mesma coisa. E a reconstrução desses feixes, eles vão ter que ser usados por meio de um software. Sem conflito de interesse algum. Lá a nossa máquina é uma Siemens 3 Tesla Magneto Prisma. E a gente usa, ultimamente a gente tem usado o principal mecanismo assim, de processamento, a gente tem usado o Single Via, que é a plataforma que eles nos disponibilizam. E a gente consegue fazer
tanto a tractografia determinar os feixes, e a gente vai usar ferramentas, por exemplo, Voice, ou até mesmo o Planner, que ele vai determinar o plano daquele feixe. Se eu sei que esse feixe ele passa de póstero anterior, eu vou colocar o Planner naquela região e ele vai delimitar aquele feixe que passa. Ou eu posso, por exemplo, delimitar uma área específica. Eu quero o corpo caloso. Eu vou botar na altura do corpo caloso, boto o planner aqui no sagital, e eu vou falar para ele, fixa esse, e eu vou botar um outro ROI, por exemplo, no córtico espinhal, que é esse azul, porque eu quero identificar o corpo caloso. Então, ele vai excluir um ROI de exclusão, que ele vai excluir qualquer outro feixe que não passe naquela área onde eu delimitei anteriormente. A gente consegue fazer reconstrução também em 3D, ou seja, a gente consegue fazer a facigrafia, você consegue fazer a seleção daquele trato especificamente e colocar sobreposto à imagem. Como eu falei, T1, pode ser um T2, pode ser um flare, pode ser um tempo pós-contraste. Só que, para eu fazer o 3D, eu preciso que a imagem seja feita em 3D. Geralmente, o flare, alguns protocolos específicos nossos, são raros que a gente faz o flare 3D. Ou seja, o flare em axial, eu vou fazer a imagem no axial. O coronal, a gente faz T2. T2 coronal. Então, eu vou fazer a imagem sobreposta ao T2 coronal. Porque é diferente. Porque, por exemplo, quando a gente faz a aquisição 3D, a gente faz um voxel onde todas as dimensões dele são iguais. E geralmente a imagem 2D ele não é feito num voxel isotrópico. A gente faz um voxel diferenciado. Por exemplo, ele pode ter a mesma altura, o mesmo tamanho, mas a questão do comprimento dele pode ser diferente. Então, quando a gente vai usar essa imagem para talvez gerar um 3D, não fica bom. Porque tem essa distância, ele não é um cubo certinho, é como se ele fosse um retângulo, vamos assim dizer. Então, assim, a gente consegue fazer análise quantitativa também. O cálculo das métricas e como comprimento e densidade desses feixes. Ou seja, às vezes um paciente tem estreitamento em um feixe específico e o médico vira e fala assim, eu quero que você faça uma análise quantitativa. Nossa, como é que eu vou fazer essa medição? Então, por exemplo, estou usando single via para falar, que é da Siemens. Então, a gente consegue colocar duas ROIs na região tanto lateral, por exemplo, esse aqui a gente estava fazendo feixe uncinado. Então, eu coloco uma ROI, literalmente, nessa região, de cada um dos lados, e elas têm que ter o mesmo diâmetro, o mesmo tamanho e tudo mais. A ferramenta que a gente usa atualmente, ela vai passar por um update agora, então a gente não sabe se ela vai mudar, que espero que mude. Ela não me permite fazer um ROI do mesmo tamanho, então eu não consigo pegar esse ROI, copiar e colar. Eu tenho que ficar literalmente desenhando, vendo os dados e ver realmente está o mesmo diâmetro, está tudo certinho. E eu consigo dar um mapa, ele vai me dar tanto o 3D quanto os mapas, contando com a ADC, e vai mostrar para o médico o tamanho, realmente a densidade que passa daqueles feixes naquela área específica. Então, mas tudo isso, geralmente, o médico já fala qual área que ele quer. Muitas vezes, quando a pessoa tem dificuldade, porque realmente eu acho que a parte de neuroimagem, não estou tirando o mérito de outros, minha primeira formação foi músculo esquelético. A ressonância magnética, a gente tem esses BOs, pelo menos a parte de neuroimagem, que muito detalhe, gente. Cada pedacinho do cérebro tem um dado específico ou algo específico a ser estudado. E com isso, no meu TCC, foi criado um atlas para identificação de traços de substância branca. Foi tudo baseado em um artigo de Catani, de 2004, e um outro artigo também do Leavis, de 2008. Que eles fizeram, literalmente, eles delimitaram as áreas. O Catani, ele não usou imagem para isso. Ele usou desenhos. Já o Leavis, ele usou imagens. E eu
fiz a identificação desses feixes, tanto em várias projeções, sagital, coronal, axial, para poder auxiliar as pessoas que... Uma coisa é você pegar um artigo em inglês. Eu mesmo tenho dificuldade, assumo. Então, sei a dificuldade que é. Mas, por exemplo, quando você pega algo em português para facilitar a vida das pessoas, nem que as pessoas não façam, mas pelo menos para chegar a curiosidade de saber cada região e colocar siglas e o nome do lado, eu acho que facilita muito também. Temos aqui a visão coronal, a axial inferior e a axial superior. E vou passar rapidamente por uma coisa chamada dinizia do corpo caloso. Como eu falei, né, a principal comissura cerebral, ela comunica um lado com o outro e afeta 1,3% da população. O paciente nasce sem a principal conexão que transfere uma informação do hemisfério para o outro, direito e esquerdo do cérebro. E ele pode ter uma hipoplasia dessa estrutura, que pode ser a questão da ausência total do corpo caloso, que é a agenesia do corpo caloso, pode ser parcial, ele pode ter a parte anterior, que é chamada joelho, ou a parte posterior, que é chamada esplênio, ou ele pode ter uma redução da região, chamada hipoplasia, que ele vai ter bem afilado, pode ter a questão morfológica anterior preservada. Pode ou não. Tem pacientes, em muitos casos, que o paciente realmente ele não tem a região anterior preservada. Nessa imagem a gente pode ver, A e B são pacientes controle, ou seja, pacientes normais. Trouxe essas imagens para vocês verem como tem variações, ou seja, o cérebro não é igual. Eu acho que quando a gente estuda, eu acho que a gente tem o básico como normal, mas existem inúmeras variações. O paciente C e o paciente F, eles não têm corpo caloso, uma conexão cerebral, que troca informações de um lado para o outro. O C e E, ele só tem só parcial, ou seja, tem só a parte anterior. O E, ele tem a região anterior, que é essa regiãozinha aqui. Você pode ver isso aqui. Esses dois A e B estão completos, que é o corpo caloso. C e F não tem. E esses dois aqui, eles têm a região anterior. Um bem pequena e o outro que é hipoplásica. Ou seja, ele tem a região anterior, só que a região anterior, a região posterior dele é bem afilada ou inexistente. Eu vou dar um resumo básico disso aqui. Então, esses pacientes, eles se desenvolvem ao longo do tempo estratégias compensatórias, ou seja, o cérebro, ele a gente chama de plástico, ou seja, ele se adapta ao longo, mas é diferente um paciente que ele nasce com um problema onde vai ter que fazer uma ressecção do corpo caloso adulto, e uma pessoa que nasceu sem um corpo caloso. Então, assim, quando a pessoa nasce sem um corpo caloso, o próprio cérebro, durante a questão da embrional, vamos assim dizer, ele vai criando possibilidades compensatórias, ou seja, não, ele vai desenvolvendo feixes ao longo do cérebro, onde vão fazer a comunicação que teria pelo corpo caloso e não terão. Esses indivíduos, eles podem ter alguma limitação, por exemplo, pode ter um grau de autismo, um grau de até duas pacientes que a gente tem estudado, uma delas ela tem um nível meio de psicopatia. Então, assim, tem variações. Não é um paciente 100% saudável, mas ele não perde em nada a produtividade dele. Por quê? Mesmo que o meu corpo caloso me passe a informação que Daniel me passou uma caneta aqui por baixo, e eu sei, esses pacientes, até mesmo lá no IDOR, já foram vistos que quem não tem o corpo caloso, a informação é passada de um lugar para o outro, ele reconhece que é uma caneta na mão dele. Diferente de um paciente que faz a ressecção adulta, ou seja, não tem aquela conexão. Porque o corpo, o cérebro, ele se adaptou a ter outros feixes, como a gente vê aqui o Probst, que está falando, que eles são feixes longitudinais do cérebro, que ele faz uma conexão de regiões posteriores com regiões anteriores, que ele faz um caminho que ele vai compensar aquela ausência.
Então, não é a mesma coisa que ter o corpo caloso, que é a principal conexão que vai ter a informação de um lado para o outro do cérebro, mas ele vai ter de forma compensatória aquilo. Essas imagens, a gente pode ver que, nessa imagem aqui, a gente vê que esses pontinhos aqui que estão marcados, CC é corpo caloso, então você vê que tem uns que são menores, outros são bem afilados ou inexistentes. E a presença desse feixe, que é um feixe anômalo que a gente fala, que é um feixe compensatório, que é o PROBST, e a gente vê nessa imagem aqui também o PROBST junto com o sigmoide. Não, desculpa, o PROBST junto com o símbolo. Ou seja, o símbolo passa acima do corpo caloso. E o PROBST faz essa conexão, literalmente, que seria na altura do corpo caloso, por isso que estão bem próximos. E com o avanço foi descoberto também, o Dr. Duidor, o Diego e a doutora Fernanda Moll, também o feixe sigmoide. Ou seja, ele faz uma conexão lateral do cérebro por uma remanescente do corpo caloso. Ou seja, além dessa nova comissura, vamos assim dizer, essa nova conexão anômala do PROBST, a gente também pode ter o paciente que tem um pedacinho do corpo caloso, a região anterior principalmente, ele pode ter o feixe sigmoide, ou seja, ele vai cruzar de um lado a outro do cérebro as informações. E todo mundo tem comissura anterior, comissura posterior. Só que esses pacientes que têm cinesia do corpo caloso, todas as informações que são laterais do cérebro, eles serão mais espaçadas. Ou seja, por quê? Precisa de mais conexões, precisa de mais comunicação de um lado para o outro, pela ausência do corpo caloso. Então, por exemplo, o que seria para uma pessoa com controle normal com feixe mais afilado, esse aqui não, então feixe muito mais, até muito mais grosso, parrudo, até mesmo para ele fazer essa comunicação de um lado para o outro do cérebro. Temos aqui algumas imagens dos feixes, também de um paciente que não tem um corpo caloso, ou seja, os principais feixes que pode ficar em evidência. Temos aqui o pedúnculo cerebellar A, B, o córtex espinhal, isso tudo numa visão axial. Temos o longitudinal inferior, o longitudinal superior. Nessa a gente tem a junção de 4 feixes, que ele vai ser o óptico, em rosa, claro. O verde vai ser a comissura anterior, o amarelo, comissura posterior, e a gente tem o uncinado. Não, o fornis. Esse F a gente tem, de novo, só ele separado, o óptico. Em G a gente tem a comissura anterior, H a comissura posterior, e a gente tem o PROBST em si, que é esse feixe que vai fazer, e nem todo paciente, só para ficar frisado, ele vai ter esses feixes compensatórios em relação ao que não tem corpo caloso. Quando ele tiver um pequeno remanescente, um pedacinho, ele pode ter o sigmoide, e quando ele não tem, a possibilidade muito grande de ter o PROBST e o aumento da questão da quantidade de feixes na comissura anterior e comissura posterior. E até mesmo como o cérebro se adaptou à ausência do principal feixe de comunicação lateral, ele também tem a questão, o símbolo dele é diferente. O que seria literalmente como se fosse um U deitado, ele passa a ter mais alongamento, até mesmo para ter mais transferências de informações. E para concluir, né, é a técnica não invasiva que permite essa dissecação em vivo, ou seja, o paciente não precisa estar morto, não precisa ter sofrido, não precisa estar com o cérebro exposto ou qualquer coisa do tipo para poder ser estudada. Então, ele consegue estudar as fibras de projeção, fibras de associação, fibras comissurais, e representa uma melhoria importante no complemento à imagem de ressonância magnética convencional. Ou seja, ele traz uma nova visão, uma complementação às sequências que a gente faz. E nisso, oferece ao médico a possibilidade, como eu falei, de realmente saber quais são as regiões que estão sendo afetadas, saber quais são os pontos específicos dentro de cada secção que ele fizer de um tumor, por exemplo, que pode não afetar ou pode afetar diretamente essas conexões.
É isso, minha gente. Muito obrigado. Espero que tenham gostado e qualquer coisa, deixe o meu contato no grupo, caso tenham alguma dúvida. Obrigado, Brasil. Obrigado, meu mestre, Daniel, pelo apoio.